Entendi. Deixa eu falar, aqui nós sabemos que nos Estados Unidos hoje tem mais de 13 milhões de indocumentados. Tem mais gente legal aqui do que em Portugal inteiro. do que a população inteira de Portugal. Quais são as complicações? Porque a gente sabe, eu já fiquei overstay aqui. Ok. Né? Eu fiquei 4 anos overstay. Overstay, gente, é que você vem com a promessa de voltar e não volta. Você foi inspecionado também, né? O que tem uma grande diferença, porque existe o indocumentado inspecionado e o documentado que entrou ali pelaquela fronteira e nunca viu nenhum oficial e a gente talvez nem saiba que ele está aqui. E que existe uma grande diferença também nas obtenções do visto, porque se você vem e você não é inspecionado, por exemplo, você deve ter vindo com um visto de turismo e não deve ter cuidado do visto por alguma razão e deixou expirar. Mas se você entra pela fronteira, isso também cria várias outras barreiras para você conseguir ajustar o seu status. Até mesmo se casando? Até mesmo se casando. Você tem que pedir perdão. E é só falar, perdão, desculpa. Ah, é tão fácil. Então, quais são as implicações? Óbvio que é deportação, mas nós sabemos que também é impossível deportar 13 milhões de pessoas. E não somente, né? Todas essas pessoas aí estão no mercado de trabalho, Sim. porque o imigrante vem pra cá pra trabalhar. Sim. Então, assim, eu tenho um quê com os Estados Unidos, é que, tudo bem, e tem muita gente, muitos presidentes aí, e eu, Paulo, a gente diverge nessa ideia, mas existem muitos presidentes que eles fazem as campanhas deles baseadas nas mudanças imigratórias que eles vão fazer, ou como é que eles vão acochar aí esse rumo imigratório. Mas por que os Estados Unidos deixam essas pessoas entrar? Por que não tem nenhuma penalidade quando essas pessoas ficam fora de status, ninguém vai atrás delas? Tá aí o mercado de trabalho todinho acolhendo essas pessoas, recebendo essas pessoas para o trabalho. Né? Porque precisa, então também é cômodo, né, por país. Claro, óbvio. Não, sabe do que eu acho? Uma coisa que eu acho que os Estados Unidos, ou melhor, cada estado, eu vou falar do meu estado, que é o de Santos, que a Izzy não gosta, mas eu gosto de Santos. Da mesma forma que eu gostava do Dória, e o Dória hoje, se eu ver na rua, vai tomar uns tapas na orelha. Né? As pessoas mudam com o poder, às vezes elas vão piorando. E também o DeSantis, ele tem uma questão, porque ele vai run para president, né? Então ele vai se candidatar. Ele vai se candidatar para presidência. E por causa disso, ele usa a imigração como um gancho. Então, né? Ali para poder abordar aquela parte ali dos republicanos que gostam de escutar aquela retórica. Agora, deixa eu te falar, não existe, na minha opinião, uma fórmula que ficaria bom para todo mundo falando de imigrante legal. Até porque você não tem como governar um país tão grande como os Estados Unidos e achar que as suas decisões vão ser boas para todo mundo. Para todo mundo, não vai. Então, eu como presidente dos Estados Unidos, na imigração, a primeira coisa que eu faria, eu daria carteira de motorista para todos os imigrantes, para todas as pessoas. Pois o DeSantis está querendo... É parar, então. E até assim, se você tá aqui indocumentado, vamos supor. Gente, o que ela vai falar é não é a lei, é um projeto. Projetos. Vamos supor que o que acontece, né, gente? Agora vamos falar do que é que acontece. Aqui na Flórida, você não consegue... É muito difícil você conseguir carteira de motorista, né? Existem... Portanto, eu tô em 94, só 6 meses. Exato. Ou você tá legal ou você não consegue carteira de motorista. Basicamente é isso. Só que existem outros países que acomodam pessoas... Outros estados, quer dizer. Desculpa. Outros estados. Eu falei país. Mas tem outros estados que acomodam imigrantes indocumentados melhor. Por exemplo, vamos usar a Califórnia como exemplo. Na Califórnia, mesmo que você esteja indocumentado, você consegue uma carteira de motorista. Isso aí. Então, existem pessoas que moram na Flórida, mas que vão para a Califórnia pegar suas carteiras de motorista e voltam para cá. Então, o que é que o DeSantis está querendo fazer? Ele não está querendo aceitar nenhuma dessas carteiras. E ele vai querer que o policial, aí é onde entram vários conflitos, né? Porque ele vai querer que... O policial vai dar poder de imigração para o policial, não faz nem sentido. O policial vai investigar se essa pessoa é documentada ou não é documentada, para checar se a carteira é válida ou não. Eu não sei como é que isso vai eu também ser não sei. na prática, Agora, se qualquer policial perguntar para mim qual que é o teu estado migratório, eu vou falar isso. Vou falar assim... Desde quando tem que falar para você? Exato. Já é discriminação. Agora, imagina, para os americanos, em modo geral, né? E você é casado com um americano, você sabe. O ilegal é o mexicano, ponto. Se você tiver cara de mexicano, tu é ilegal na cabeça do americano. Mas tem a questão da língua também, né? Então, assim... Não, mas tô falando pra você... O visual. Pra visual. O visual. Mas vamos supor que você infringiu alguma lei de trânsito. Passou no farol vermelho, sem querer. E você vai ser parado por causa disso, porque o policial tava olhando. Daí já não é mais uma questão de fisionomia. Vai ser uma questão de fala também.
né? Porque agora eu tenho que conversar com um policial. Entendeu? Então ele pode notar, você é imigrante. Então, cadê sua carteira? Sua carteira é da Califórnia, tá? Mas cadê teu passaporte? Cadê teu visto? Tu tá aqui como? Até mesmo porque a carteira que a doutora Izzy está falando, ele não é uma carteira de motorista, é uma permissão para dirigir. E ela só é aceita, até mesmo na Califórnia, com o teu passaporte. Ela não é válida como um ID, como uma identificação, como um RG. Então todo mundo que tem essa permissão de dirigir, seja Califórnia, Connecticut, New York, são 13 ou 14 estados hoje, se eu não me engano, que já estão dando. São bastantes estados. São bastantes. Você tem que andar com o seu passaporte. Isso é uma coisa chata. Mas voltando, isso em relação ao policial, agora imagina vocês. Você tá aqui legal, e aí teu marido te dá umas porradas. Você vai chamar quem? Porque eu não posso chamar a polícia. Porque eu chamo a polícia, além de eu ter tomado as porradas, ainda vou ser deportada. Eu acho que gera muitas complicações. Então não pode eu acho uma loucura muito grande. Eu acho que você não pode impedir as pessoas de buscarem os seus direitos porque elas estão indocumentadas, principalmente quando o país acomoda essas pessoas. Exatamente. Porque existe uma acomodação dessas pessoas pelos Estados Unidos, isso já é cultura nos Estados Unidos. Até no hospital ele tá querendo que todos os cantos. Ele tá querendo que o hospital... Não faz nem sentido o que ele tá pedindo. O que ele diz é porque ele quer saber qual é o custo dos indocumentados para os taxpayers, na questão do hospital. É isso que ele usa. Mas o indocumentado, ele paga taxas. Ele paga taxas de inúmeras maneiras. Entendeu? E se você for em qualquer restaurante ali daquela International Drive, você entrar na cozinha... Construção, landscape, quem corta a nossa grama, que limpa a nossa piscina... Nos restaurantes. Quem é que vai fazer tua comida, quem é que vai fazer o dishwashing, limpar os pratos lá. Na verdade, na sua grande maioria são imigrantes e na sua grande maioria são imigrantes indocumentados. Pois é. Pelo menos na minha experiência, eu trabalhei em restaurante anos e anos e anos. E a grande maioria dos restaurantes, todos que eu trabalhei, a cozinha era toda indocumentada. Então eu não tô falando só de... De brasileiros. Não tô falando só de brasileiros, não. Porque eu nunca não era nem restaurante de brasileiro, era restaurante grego, restaurante isso, restaurante aquilo. E a cozinha era toda Central America e era toda indocumentada. Pois é, nós precisamos de pessoas para trabalhar. Seria legal também. Então, voltando, eu como presidente, eu daria carteira de motorista para todo mundo. Por quê? Aí eu já sabia onde eles moram. Só para começar, já é vantagem Não, já é vantagem. Não tô falando que eu vou buscar. Mas é um controle. Até porque não tem nem condições de buscar essa galera toda, entendeu? Não tem condições. E o custo dos serviços vai pra onde? Se agora você prende todo esse pessoal, economicamente falando. Quais são os benefícios de você manter pessoas indocumentadas no país? Agora, o que eu faria e o que eu vou votar para quem fizer, o presidente que fizer, eu vou votar ao governador. Simples. Você cometeu um crime e foi condenado. Mas qual crime também, né? Aí você tem que... Não interessa, que é crime. Não, porque tem misdemeanors que são bestas. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Eu não sei, mas... Vamos supor que você pegou um bar fight, você pegou uma briga num bar. E você deu um soco numa pessoa, entendeu? E agora é um assalto. Então uma felony, vamos falar felony. Tudo bem, uma felony pra cima no mínimo, De felony pra cima... Você foi preso automaticamente e nem paga a pena aqui quem tem que ficar dando de comer pro vagabundo. Manda de volta. Mas eu só acho que precisa ter medidas protetivas da outra maneira. Por exemplo, por que a gente tá deixando todas essas pessoas ficarem indocumentadas? Por que o país não tem medidas mais sérias para que essas pessoas não fiquem indocumentadas? É aonde eu me questiono se esses tapa-buracos do outro lado realmente fazem sentido, se não existe uma prática séria para que essas pessoas não fiquem documentadas. Por que não tem... por que não existem... Eu não sei, teria que pensar, né? Vou escrever um projeto de lei onde eu faço um doutorado e faço um projeto de lei baseado em imigração. Mas por que não existem disadvantages? Desculpa, às vezes as palavras não vêm em português. Desvantagens de ficar ilegal. Mas existe, né? Desvantagem. Existe, mas... Você pode passar 20 anos ilegal aqui e nada acontecer com você. Conheço vários. Tenho amigos ricos, ilegal, rico. Sim, tem vários. Se tu for lá pra Boston, então, sim, uau. Sim, é uau, sim, uau. Sim. Eu fui pra Boston muito ano passado e o número de pessoas lá indocumentados e que tem empresas relevantes é muito grande. Muito grande. E empresas aí dando green card pra outras pessoas por meio de AB3. É isso aí. E o dono sem documento. E eu já perguntei pra uns donos, eles falaram, se deportar a gente vai pra Portugal, já fizemos meu dinheiro mesmo. Eu já fiz meu dinheiro, já tô com minha casa construída lá no Brasil, já tô bem, isso e aquilo, eu tenho as pessoas aqui pra cuidar do meu negócio e pronto. Ele disse, você não fui deportado até agora, 20 anos depois?
É verdade. E também porque as pessoas, se você ficar ilegal, Austrália, difícil, Canadá, difícil, Inglaterra, na verdade em toda a Europa, muito difícil de ficar ilegal. Os Estados Unidos é o melhor país para ficar legal. Melhor. Então isso é onde me irrita, né, um pouco, é porque, agora todo mundo quer ter medidas, o que fazer, se a pessoa isso e aquilo, mas por que a gente não tá tratando a questão da pessoa não ficar ilegal? Entendeu? Por que ela consegue alugar uma casa? Por que ela consegue comprar um carro? Por que ela consegue colocar os filhos na escola? Por causa disso e aquilo. Então, você tá aí liberando um bocado de questões para que a pessoa crie uma vida aqui, mas todo mundo que vai se candidatar para presidente vai tentar alguma coisa. Vai com a conversa da imigração. Tá, mas por que vocês não estão cuidando disso antes da pessoa ficar ilegal? Mas escola eu acho que, mesmo documentado ele tem que ir na escola, senão a gente vai estar criando Tudo criminal. bem, eu não tô dizendo que não tem. Eu tô só falando vantagens que estão aí pra todo mundo.